Opa, Fala aí, Antônio, tudo bom, tudo bom? cara? Tudo bem. Eu, E aí, tudo certo? tranquilo, tudo caminhando, pronto aí pra gente bater o nosso papo. Isso, esperar que o pessoal tá chegando. Melissa já entrou, a Clarissa, uma colega aí da Petrobras também, a Beleza. Maria do Carmo, acho que imagino que seja sua mãe. O pessoal tá entrando aí para assistir. Deixa eu ver, acho que tá. Sei como é que tá o tempo aí no Rio, mas aqui tá um frio, que era aqui em Paulínia. Cara, aqui caiu bem a temperatura e também tá chovendo. É, Normal, todas essas frentes frias vêm daí, a maioria delas sim, vem daí e acaba parando por aqui, né? isso é. Mas aqui a temperatura, assim, esse final de semana diz que vai cair 10 graus, cara. Caramba, Vai ter uma... tudo isso. É, tudo isso. Aqui a gente vai cair, cara. Deve dar uns 14 graus aí de madrugada. Eu acho que é a próxima madrugada. Nossa, pra Rio de Janeiro isso Para Rio de Janeiro, isso é frio, né, cara? é Você sabe que frio. está acostumado a isso, né? É, não, com certeza. Mas assim, até quando eu vim aqui para Paulínia, o pessoal comentou, ó, se prepara que aqui é frio, né? Mas esse ano parece que tá um pouco atípico, né? O frio mesmo, né? Assim, não fez, né? Ainda. Vai ter essa frente fria que está chegando aí, mas não vai ser um inverno, né? Na verdade, tão rigoroso quanto os outros, né? Aham, melhor, né, cara? Para quem não está acostumado com frio, Sim, pior que depois a gente até conversa, né? O pessoal tá chegando aí, mas eu comprei um bando de roupa de agasalho de frio, que eu falei, cara, carioca a gente não tem, né? Roupa de frio, tá tudo guardado ali, mas acho que eu vou conseguir usar alguma coisa. beleza, tranquilo. Beleza. Então, Antônio, vamos começar aí. Já temos 5 pessoas aí, né? O pessoal está chegando, né? Eu sei que tem essa transição aí do trabalho, né? Quem está em home office, né? Desligando, né? E chegando aí para assistir esse nosso bate-papo, né? Que eu Aham, acho que vai ser bem interessante, né? Principalmente aí o pessoal que está ainda na etapa aí de formação, né? Ou até mesmo quem já está aí no mercado, né, e buscando aí um conhecimento adicional, né, e aí, assim, eu queria começar aí, né, hoje a gente vai estar falando sobre a importância da formação técnica, né, aliada à graduação no cotidiano do engenheiro químico. Um tema bem interessante, né, muita gente me questiona sobre isso, né, alguns alunos, né, quando eu dava aula também me questionavam sobre essa questão da formação técnica, né, atrelada, né, à formação, à graduação, né, e aí você vai poder falar um pouquinho, né, e aí ninguém melhor do que você, né, assim, um amigo aí que é o UERJ, né, me deu, né, amizade aí de anos, né, fizemos não a graduação junto, né, porque você era de turmas anteriores à minha, mas fizemos o espanhol, né, o espanhol lá na UERJ, sim, né, aquele aos sábados lá, aquele curso, a gente era sim, guerreiro, por supuesto, né? por supuesto. A gente era guerreiro. E aos sábados lá, sempre firme e forte, né? Acabou que daquele né, o pessoal a gente tem contato com grande parte da turma, né? Mas a nossa amizade aí ficou, né? Estudei com a sua irmã, a Melissa, que está aí assistindo. Foi bem legal, né? Assim, eu sou muito grato, né, por ter assim, feito grandes amizades como você aí, né? Como a nossa amizade. Beleza, né? Eu também sou bastante grato. Nossa amizade aí já tem um bom tempo, como você comentou. E assim, é um prazer estar aqui, né? Primeiro eu quero desejar boa noite aí a todos, a você, a todos que estão assistindo também. É um prazer estar aqui para a gente poder conversar sobre um assunto que para mim é super interessante e super familiar, né? Química, a gente começa pela química.
Eu sou técnico químico, originalmente, estudei na Escola Técnica Federal de Química, que agora é o IFRJ, ali no Maracanã, do lado do Veiga de Almeida. É, com certeza foram alguns dos melhores anos de estudo que eu tive em toda a minha vida. A escola técnica é uma casa, não é uma escola, na verdade. Eu estudei lá, eu também depois passei, fiz a graduação na UERJ, como você mencionou, tive a oportunidade de fazer mestrado, tudo, mas vamos conversar um pouquinho mais aí sobre como que foi essa transição, né? O Sim. técnico, o curso técnico, como que ele foi, como que ele ajudou nessa transição para a graduação, como que ele ajuda profissionalmente também. Então, como eu já tinha falado, eu estudei na Escola Técnica Federal de Química, eu fiz o curso técnico em Química, lá na época a gente tinha somente 3 cursos, era o técnico em Química, técnico em Alimentos, técnico em Biotecnologia, que era até recente na época que eu entrei. Eu optei pelo técnico Química, fiz ali minha graduação, e qual a grande vantagem que a gente vê, né? Qual o grande diferencial que a gente vê na Escola Técnica? Primeiro de todos, e assim, e que é totalmente bom para quem está começando, você não tem uniforme. Essa é a primeira grande vantagem, né? Você não tem aquele negócio de ter que andar de uniforme para lá, para cá, mas tirando essa parte, é uma grande lição de vida, cara, você estudar numa escola técnica. Primeiro que você tem que ter compromisso com os horários, compromisso com o estudo. O cara não fica te cobrando presença, o cara não fica te cobrando que você estude, é por tua conta, se você vai passar ou não, é o grau de dedicação que você vai ter, e isso é muito importante, é muito legal, né? Porque se a gente for pensar, é um estudo que em princípio seria totalmente solto e que vai te definir uma profissão ao final dessa etapa, desse curso que você está fazendo. Então é um curso em que a gente levava ali 4 anos na minha época, né, porque a gente fazia o segundo grau em conjunto com o profissionalizante, então era uma forma até diferente do que a gente tem atualmente. A gente via as matérias que são normalmente da graduação, do ensino médio atual, e mais os profissionalizantes. Então, ali você começa a ter uma série de responsabilidades. Primeiro, você tem um jaleco, que é o que você usa para poder entrar dentro dos laboratórios, e você tem que cuidar dele. Ele tem que estar limpo, ele não pode estar furado, ele tem que estar adequado, ele tem que estar com os botões pregados, porque ele faz parte da sua proteção. Porque imagina, você um EPI, adolescente... né? É um EPI, né? É o primeiro EPI que a gente tem contato na vida. Sim. Então, se você imagina, você é adolescente, você tem, né, pouca experiência e já começa a lidar ali com produtos que são perigosos, que podem efetivamente te machucar, causar algum dano sério. Igual existem vários relatos aí que a gente conhece de problemas em laboratório, não só na escola técnica como na UERJ, você conhece também alguns, que você pode ter realmente machucados graves, sérios. Então, é importante, a primeira coisa que a gente aprende ali é isso, é você cuidar. O segundo é disciplina, que é importante. O cara que não tem disciplina no laboratório, ele fatalmente não vai se dar bem no laboratório. Ele tem que ser organizado, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter atenção, que é importante. Imagina, se eu vou, por exemplo, você conhece também, se eu vou pipetar um ácido com a boca, eu posso me queimar, eu posso me intoxicar, eu posso eventualmente até morrer se eu pegar e inalar um determinado reagente químico. Então, a escola técnica, ela te dá toda essa parte de responsabilidade. Eu acho que é o primeiro grau de responsabilidade que dá. Não que o ensino médio não te dê, mas o ensino profissionalizante, especificamente técnico-químico, ele te exige isso. Então você tem as disciplinas que são separadas, você pode passar numa, falhar na outra, fica em recuperação em uma e tem que repetir essa disciplina, mesmo tendo passado em todas as outras. É quase que uma universidade, é quase que uma graduação, né? É uma experimentação para você fazer a graduação. Ali você conquista grandes amizades, mas o importante que a gente vê ali é que no ensino médio ainda, a gente já começa a desenvolver algumas características que a gente vai ver que também são importantes para a hora que a gente vai atuar e vai estudar na graduação, como nível superior, e depois na nossa vida profissional também. Então, toda essa parte que a gente aprende lá, ela é bastante vantajosa na hora que a gente vai fazer a graduação. Aí você pode me perguntar, poxa, Antônio, legal, mas e o cara que não fez o técnico, ele sai na desvantagem? Ele nunca vai conseguir chegar no mesmo nível, nunca vai conseguir ser um bom profissional de graduação, né? Um engenheiro químico, um químico industrial, um químico. Sim. Não é. A gente vê que traz algumas vantagens, mas não necessariamente é determinante.
Antônio, eu não fiz o segundo grau técnico, né, não fiz, né, mas eu tive, né, contato, né, na graduação, eu lembro, né, na minha turma tinham alunos, né, colegas que tinham feito, né, e o que eu via, né, que eles tinham uma desenvoltura muito maior, principalmente nas disciplinas de laboratório, né, quando eu gastava lá uma prática lá de uma titulação, né, gastava lá os 2 tempos de aula, né? O colega lá que fez a escola técnica, em meio tempo ele já matava a titulação lá, o ponto de virada, né? Tinha aquele traquejo, né? Que quem fez a escola técnica acaba adquirindo, né? Então, assim, e outras questões, né? Até mesmo as disciplinas, né? De início de curso, né? A gente tem uma base de química muito forte, né? O engenheiro químico, né, a grade da engenharia química, então eu via que eu tinha feito técnica química, levava uma certa vantagem, assim, né? Claro, isso não quer dizer que no final quem fez o técnico química seria o melhor engenheiro, né? Até mesmo durante a graduação, né? Mas você tem, sim, como você está colocando e pontuando, né? Alguns pontos que a formação técnica traz, né? E aí, assim, acho que a gente já começou, né, a live já entrando aí na tua formação, experiência, né? Aí eu queria que você falasse um pouco, assim, quais são as características do técnico, né, da formação técnica que você destaca, assim, mais importantes aí para depois pensar no seguir a carreira, né, na área química, engenharia química, né? Isso, assim, né, como a gente estava comentando, eu acho que a primeira coisa mais importante que o cara tem que ter na química, né, seja na graduação, no ensino médio, ele tem que ter disciplina. O técnico, ou o químico, ou o engenheiro químico que não tem disciplina, ele fatalmente não vai muito longe. É muito difícil, né, ele pessoalmente chegar lá. O segundo ponto que eu considero bastante importante, ele tem que ter um poder de observação bom. Na química, tudo é observação, né? Os fenômenos que a gente tem, principalmente quando a gente é técnico, é observar. Você vai ver uma diferença de cor que dá numa determinada reação, a formação de um precipitado, a formação de um coloide, a formação de um gel. Então, a gente tem que ter um poder de observação bom, a gente tem que olhar nos detalhes as diferenças que ocorrem em determinadas reações, determinados processos. Então, você também viu, tem reações que ocorrem mais rápido, tem reações que ocorrem mais lenta. Então, esse tipo de sensação, pensamento crítico. O que está acontecendo naquela reação que ela deu diferente da outra? Por que, que o professor faz de determinada forma e eu não consigo obter o mesmo ponto de virada que você citou aí do professor? Sim. Que, aliás, aquele da casca de cebola é o mais cruel de todos, né? Achar o ponto, meia gota e por aí vai. Então, observação, pensamento crítico, a disciplina, a repetição, né? A repetição leva a gente à maestria. Quanto mais a gente repete uma determinada situação, uma prática, a gente cada vez se torna melhor naquela prática. Então, isso é bastante importante, mas desses pontos todos, que eu destaco é a disciplina, a observação e o pensamento crítico. Esses 3 pontos são importantes. A gente tem que criticar. Não é criticar de você dizer que uma determinada coisa é ruim, mas é o teu pensamento crítico. Por que acontece? E procurar investigar. A curiosidade está por trás disso. Eu entendo que todo químico, toda pessoa que vai para essa área de química, de pesquisa de um modo geral, ela tem que ter a curiosidade. A curiosidade leva a gente muito mais longe. Sim, verdade, Antônio. E eu acho que assim, você citou aí alguns pontos que eu acho que fundamentais, né, para a atuação, inclusive depois, né, formado já, né, como engenheiro químico, né, o profissional atuando, né, essa questão do pensamento crítico, né, questionar, né, sempre, não aceitar tudo, né, o que você falou, questionar no bom sentido, né, de tentar buscar, né, o conhecimento, né, buscar o porquê das coisas, e aí eu acho que a gente chega num ponto que é assim, a gente tem o técnico em química, né, e tem
a graduação, né? Assim, a gente chega num ponto, né? E isso, como eu falei no início da live, né? Muita gente me questiona, né? Assim, poxa, realmente é importante, né? Ter o técnico em química para depois seguir na graduação, né? É, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí da tua visão, né? Que você tem esse olhar aí, né? Já de ter feito, né, o técnico química e também a graduação. Não, claro, com certeza. Então, veja só, eu fiz o meu técnico químico e aí eu trabalhei como técnico químico efetivamente durante toda a minha graduação, o que foi um desafio muito grande, porque quando eu fiz o meu vestibular, eu passei para a UFRJ e para a UERJ, mas a UERJ me proporcionava eu trabalhar e estudar, que era o que Sim. me interessava na época, até porque eu gosto de trabalhar em laboratório, eu gosto da química, eu gosto dos fenômenos que estão por trás. A química é muito do você acreditar também nos fenômenos, naquilo que você não vê, que é o que está por trás de todo experimento, de toda mudança de cor, mudança de fase. E aí, Luiz, o que é interessante, eu fiz toda a minha graduação trabalhando. Então, a grande vantagem que eu vi nisso, em você ter a graduação e o nível médio também, né, que é o curso técnico, é que você vai desenvolvendo as habilidades e amadurecendo essas habilidades também. E você trabalhando, você vai vendo e vai tomando como exemplo aquelas pessoas também que, no final das contas, vão acabar sendo os seus mentores. Sim. Então, você tem sempre uma referência, alguém que te orienta enquanto você é técnico, tem alguém que te orienta enquanto você é engenheiro, e você observando, e aí eu entro novamente na questão do observar, né, que eu considero que é muito importante para a nossa área, tanto seja o nível que for. Tá? Você observar, você ter o sentido apurado do questionar o porquê acontece, por que a gente faz sempre daquela mesma forma, por que me dá o resultado diferente, mesmo eu fazendo da mesma forma, Sim. com a mesma amostra. Então aí a gente já começa a entrar em outros conceitos que também são importantes. Essa variação, esse poder crítico de pensamento, ele ajuda muito e você obtém muita coisa desse tipo na medida que você vai trabalhando como técnico. Isso traz uma vantagem para quando você vai como engenheiro, porque você já desenvolveu parte dessas habilidades. E quando você vai para fazer o seu nível superior, seja ele como engenheiro químico, como químico ou químico industrial, você está carregando aquilo consigo. Então, disciplina de estudar. A gente já aprende na escola técnica, a gente tem que se virar nos 30. Então, você tem várias provas ao mesmo tempo, não é igual um nível médio comum, em que eu tenho aquela semana de provas, né? Isso. A gente normalmente tem 2, 3 provas, às vezes, no mesmo dia. Você já desenvolve uma metodologia de estudo, né? A gente desenvolve, e outra grande vantagem que eu vejo quando você faz o nível médio, é que você desenvolve mais habilidades também nas ciências exatas. Você já vê exaustivamente química, física, matemática, e você vai ver tudo isso também na graduação. Então, igual você comentou, o cara que tem o nível médio, ele já dá uma largada quando ele vai para o nível superior, porque ele já conhece os ele já conhece as bases e os princípios daquela matéria que está sendo estudada ali mais adiante. Vai ver com um pouco mais de detalhes? Claro que vai ver, mas não é tão... soa muito mais familiar para ele tudo isso. Com certeza. Essa metodologia de estudo é importante. E quando você tem essa graduação, você comentou, tem várias vantagens. Uma delas é a sua maior destreza na hora que você tem que ver a parte laboratorial. Você fica também, uma outra coisa que eu acho bastante importante, eu, por exemplo, não tive a oportunidade de fazer porque eu trabalhava na época, mas te dá a chance de você desenvolver trabalhos de iniciação científica. Sim. E isso é muito legal para quem vai estar fazendo a graduação, porque aí você começa a se ambientar com o que é importante observar, com pesquisa, como é que a gente faz pesquisa, o que é uma metodologia científica, o que você tem que ver, você tem que ter um princípio, meio e fim, você tem que ter um planejamento, um projeto dos experimentos que você vai fazer, você tem datas para entregas daqueles trabalhos, você tem que fazer um paper para publicar, você tem cobrança também. É o primeiro nível de cobrança que a gente tem na graduação. Sim. Não, aí você... Oi, pode falar. E aí você tendo digamos, esse feeling do técnico, ele te ajuda também, ele te dá essa destreza também.
Não que isso impeça qualquer outro movimento. Quem não é técnico não consegue? Consegue também, mas é o que você falou, talvez, dependendo da pessoa, e isso varia muito de pessoa a pessoa, porque assim como existem graduandos e graduandos, existem técnicos e técnicos também, Sim. né? Você vai ter ali diferentes níveis de aprendizado, diferentes níveis de maturidade também durante a graduação. Sim, verdade. Eu até tive a oportunidade até de orientar alunos de graduação, né, que tinham feito o técnico, né, em química, e é muito mais fácil eu trabalhar, né, com eles, até na redação de um trabalho de conclusão de curso, né, num artigo técnico, porque ele já tem isso, é o que você falou, né, já ele teve esse contato já no técnico. Perfeito, é isso mesmo. A gente lá é relatório toda semana, é um trabalho que você tem que fazer, é uma pesquisa. Então, toda essa parte que a gente tem que fazer também na graduação, a gente já está cansado de fazer, há Ah, muito tempo. E sim. isso é legal. E isso, você levar isso para a universidade, te propicia até também, e você deve ter visto isso na sua turma também, essa integração, né, da gente tentar ajudar os outros alunos também e colocar todo mundo no mesmo nível para a gente poder fazer a aula render muito mais. Sim, sim, não, é verdade. Esse ponto eu percebia, né, o pessoal que tinha feito técnico, eles já tinham, né, muitos vieram juntos, né, para a graduação, né, fizeram vestibular, passaram e começaram a graduação junto, então já tinha aquele senso de estudar junto, né, de criar os grupos de estudo, né, isso eu via que é uma coisa bem interessante, né, assim, você já cria esses laços, né, desde o do curso técnico, né? É verdade, é igual na minha turma de escola técnica, todos que fizemos prova para engenharia química passamos e passamos juntos. Então, Legal. é um pessoal que se conhece já desde a época de escola técnica, né? Sim. E é bem interessante. É claro que a gente se junta para alguns trabalhos, mas a gente também junta, mescla com outros grupos para a gente poder fazer render também mais as aulas, é poder ajudar as pessoas também, porque a gente entende que tem as diferenças né, de destreza com o material de laboratório e a gente quer que todo mundo faça, todo mundo seja um bom profissional ao final do curso. E isso até é uma das competências hoje que está sendo cobrada, né, do engenheiro químico, né, ele ter essa questão das relações interpessoais, né, facilidade, né, porque outra coisa que eu comento, né, assim, eu tive colegas, né, excelentes alunos, né, com CR altíssimo, né, mas que tinham muita dificuldade, inclusive, de estar fazendo isso aqui que a gente está fazendo hoje, né, um bate-papo, né. Então, assim, eu via que essas pessoas que vieram do técnico, né, inclusive, elas já eram forçadas a apresentar um trabalho, né? Você falou, né? Alguns já atuavam, né? Como técnico mesmo, né? Fazendo alguma. Então, isso vai te criando, né? Desenvolvendo, né? Essa questão das relações interpessoais, né? Que eu acho fundamental, né? Eu considero hoje, né? Os grandes engenheiros, né? Engenheiros químicos que eu conheço são aqueles que conseguem fazer isso aqui que a gente está fazendo, né? Não são aqueles que ficam lá sentados atrás do computador, modelando, criando. Não, para mim eles são bons engenheiros, mas o engenheiro químico, como um todo, né? Ele tem que ter essas outras competências, né? Não, é importante. Tem muitas competências que são hoje importantes para seja para técnico, ou seja para engenheiro químico, que eles não ensinam na escola técnica, eles não ensinam na universidade. Uma delas é exatamente essa, é a comunicação. Eu acho que é um ponto importante. A comunicação é muito importante, a gente tem que saber comunicar, né? A gente tem que saber expressar a ideia que a gente quer expressar, a gente tem que saber o que, que a gente fala, como a gente fala e com quem a gente fala. Ou Sim, seja, a gente tem que saber colocar exatamente o meu diálogo no nível das pessoas que vai entender. sim. Não adiantava a gente chegar e falar, não, porque eu vou fazer o derronde V, derronde T, a T constante, tá, e o cara não vai entender nada. Se eu não falar, olha, eu estou variando aqui, né, a volume com a temperatura numa pressão constante.
Isso. Esse tipo de coisa. A gente tem que traduzir a linguagem. E essa é a grande vantagem, uma das grandes competências, que aí a gente vai comentar até um pouquinho mais adiante, que eu Sim, vejo no engenheiro, no nível sim. superior. O técnico químico tem que saber isso, mas o engenheiro, o nível superior, ele tem uma responsabilidade ainda maior, porque Sim. ele tem que saber orientar e ele tem que passar a informação de forma clara. Essa é uma das coisas. Não adianta você ter o conhecimento se você não sabe passar essa informação de forma clara, que o outro, É, de forma que o outro entenda o que você está querendo dizer, o que você está pedindo e como que você quer que seja a contribuição dessa pessoa. eu concordo, Antônio. Eu brinco até que essas são as caixas pretas, né? Assim, você tem pessoas que têm muito conhecimento, mas têm dificuldade de passar isso adiante. E uma questão, até falando, agora já entrando, né, no engenheiro químico, né? Na atuação do engenheiro químico, né? Que teve a contribuição do técnico, né? Essa questão aí que você falou de saber lidar, né, com diferentes níveis, né, porque a gente vai estar atuando, né, passando informação desde um nível gerencial, né, se reportando a um gerente, né, um coordenador, como também você pode estar lidando com o pessoal operacional, né, que muitas das vezes tem até um nível, né, de formação mais baixo. Então, saber colocar essa informação de maneira clara, né, direta, né, é uma das questões que eu destaco, e você colocou muito bem, né. Sim, e isso que você comentou é importante, né? Eu acredito firmemente que, independente do nível que a pessoa tenha de formação, isso daí não faz muita diferença, isso daí, na verdade, é mais uma questão, digamos assim, de status dentro de uma empresa ou de qualquer outra coisa, mas você tem que passar a informação corretamente para a pessoa que você quer trocar essa informação, ou que você Sim. pede alguma informação. Então, tem vezes que a gente tem que conversar, por exemplo, eu tenho que conversar com o meu gerente executivo. Então, eu tenho um gerente, eu tenho um gerente geral, eu tenho um gerente executivo, eu tenho que passar essa informação para ele. Não adianta chegar para ele e falar fórmulas químicas mirabolantes, todo o processo que eu estudei, ele quer aquele ponto determinado. Eu tenho que ser assertivo na informação que eu tenho que passar para Sim. ele. Eu tenho que saber que ele tem um tempo que não é um tempo igual ao que eu tenho, é muito menor, e eu Muito tenho que menor. saber passar o maior e o melhor conteúdo possível no menor espaço de tempo possível. Então, essa questão do o que falar, o como falar, ela é muito importante também. É uma das competências que o engenheiro tem que ter. E mais do que isso, Luiz, ou tanto quanto isso, todas aquelas competências que eu listei anteriormente, que o técnico tem que ter, o engenheiro não pode se eximir de ter. O químico, o nível superior na química ou em qualquer outra área, ele não pode se eximir de ter. Uma pessoa que não é curiosa, uma pessoa que não busca conhecimento, uma pessoa que não tem um poder de observação, um poder de síntese, um poder de criticar construtivamente as coisas. O porquê fazemos dessa forma? Por que não fazemos de outra? É daí que surgem as grandes soluções e rápidas que a gente tem. Hoje mesmo, um pouco mais cedo, eu estava numa reunião em que a gente estava lá discutindo um determinado assunto, e aí a gente estava evoluindo e surgiu assim, mas por que você não fez um determinado teste? Sim. Então, e aí você acaba matando, chegando mais rapidamente na solução. Às vezes, uma discussão muito grande, você consegue assertivamente chegar naquele ponto e definir o que precisa. Então, Sim. o pensamento crítico, né? Estamos realmente indo no ponto, estamos realmente discutindo o ponto que é importante, ou isso não é relevante? Sim. Eu estou passando a Não, mensagem para eles de forma adequada ou não estou? sim. Eu consigo É, trabalhar em equipe, a equipe que eu tenho trabalhando comigo, ela é adequada para aquilo. A equipe ela tem que ser multidisciplinar, não adianta ser todo sim, mundo igual a mim, ser todo mundo igual a você, que vai todo mundo pensar igual. E a gente vai ficar sim. sempre parado ali no mesmo problema, olhando sobre o mesmo ângulo. Verdade. Não, é isso mesmo, Antônio. Assim, já falando aí da atuação também do engenheiro químico, né? A gente muitas das vezes a gente pensa erradamente, né, que o técnico químico ele vai talvez até buscar depois uma outra formação, mas ele vai continuar só atuando em laboratórios, em desenvolvimento de produto. Não, né?
você tem o engenheiro químico, ele tem uma gama de atuação enorme, né? E isso foi, inclusive, um dos motivos de eu ter escolhido a engenharia química, né? Eu olhei assim e falei, cara, eu posso atuar desde uma indústria alimentícia até uma indústria de petróleo e gás, mineração. Eu, inclusive, conheci um engenheiro químico que atua em mineração, né? Então, assim, é uma gama de atuação enorme, né? E a gente tem esse pensamento errado, né? Quem fez o técnico, ele vai necessariamente atuar com laboratório, com controle de qualidade, com desenvolvimento de produto, e não, né? Não, com certeza não, Luiz. Assim, ele pode, né? E em Sim, alguns momentos é até desejável que, para a gente poder. Qual a vantagem que isso traz? Né? Na hora que você está no desenvolvimento de produtos, seja na área de cosméticos, seja na área do petróleo e gás, seja na área de tintas, por exemplo, defensores agrícolas, qualquer uma dessas áreas que tem desenvolvimento. O cara que tem técnico químico, ele tem o sentimento, ele consegue olhar e ver uma melhoria de processo. Eu posso chegar no mesmo resultado de uma forma diferente, eu posso otimizar aqui o meu processo, eu não tenho determinado reagente, eu não tenho determinado composto, eu tenho uma forma diferente de fazer e chegar no mesmo resultado, e a gente ir para a bancada, como a gente costuma dizer, experimentar, né, fazer realmente o teste e determinar. O cara que é técnico químico e está trabalhando como nível superior, ele consegue perceber coisas, às vezes, até por conjugar diferentes características, diferentes habilidades, e aí a gente já está falando de habilidades, é uma coisa diferente da capacidade, a habilidade tem uma diferença muito grande com relação a isso, ele consegue às vezes perceber coisas que o técnico não vê. E aí o bom do técnico, que é curioso, que procura, que estuda, ele consegue agregar e consegue caminhar junto com esse cara e eles conseguem trabalhar em conjunto muito bem. Na época que eu era técnico, eu tive a oportunidade de trabalhar, eu trabalhei no Cenpes como técnico, dentro da área de combustíveis, então eu fui terceirizado durante toda a minha parte que eu trabalhei lá como técnico e enquanto eu fiz a minha graduação. Então eu tive a oportunidade de permear por diferentes áreas. Eu comecei trabalhando em análise de bancada, eu cheguei a trabalhar com qualidade laboratorial. Então legal. aí começava a ver não só a parte de ensaios, mas também a parte de documentação. Depois eu Sim. saí, terminei minha graduação, saí, voltei como engenheiro, depois que eu voltei no concurso, e da minha área de trabalho, eu tenho a oportunidade tanto de fazer a parte experimental, como também a parte, digamos assim, de escritório, burocrática. Sim, Então, burocrática, você sim. fazer o planejamento, pensamento, condução da pesquisa, você pensar, conversar, chamar os técnicos para conversar e perguntar, a gente precisa fazer determinados ensaios, como é que a gente faz, qual a melhor forma, isso é possível, isso não é possível naquilo, porque, é claro, a gente como engenheiro, a gente nunca sabe tudo, o técnico é o cara que melhor sabe o que dá para fazer e o que não dá para fazer na hora de você ir para a bancada, na hora de você ir para o laboratório. Você como engenheiro, você é engenheiro técnico, tem uma noção um pouco melhor? Tem, mas você acaba ficando um pouquinho distante dali. E é importante a função do técnico ali para te ajudar. Essa parceria é muito grande, é muito boa e é muito desejada também. E então, você sai de uma área, vai para outra, e a gente trabalhando ali como engenheiro, a gente pode trabalhar em diversas áreas, que é o que você comentou. Eu atualmente trabalhando na área de petróleo, mas eu tenho colegas que trabalham, por exemplo, trabalharam na Bayer, e foram Sim, trabalhar na BASF com defensores agrícolas, que a BASF não faz só tintas, a BASF só não fazia sim. aquelas fitas cassetes antigas, fazia várias outras coisas. Então, a gama que a gente tem para trabalhar é muito grande, a gente pode trabalhar inclusive fora da engenharia também. Tem gente que trabalha dentro da área de contabilidade bancária, por causa Sim. das nossas grandes habilidades que a gente acaba desenvolvendo com matemática. A gente sofreu com cálculo aí durante um bom tempo, né? Foram 4 cálculos aí, pelo menos, que eu fiz, que eu sou da geração um pouco mais antiga, mas eram Quatro 4 cálculos cálculos. mais equações diferenciais lá, né? Exatamente, e álgebra linear, e geometria analítica, e por aí vai. Então, é uma área que te permite você desenvolver outras habilidades. Então, você acaba indo trabalhar na construção civil, você fica Sim. como responsável por obras, fiscais de obras, você trabalha você pode ir para a área ambiental, você Sim. pode se tornar um engenheiro químico ambiental, aí você começa a agregar
habilidades, que é importante. Nós temos colegas que estão nessa área, você é um cara que trabalha, inclusive, nessa área ambiental. Então, assim, É, não limita, da mesma forma que o engenheiro não limita, o técnico também não limita. A gente tem técnico químico em diferentes habilidades, técnico químico em metrologia, em alimentos, em biotecnologia, o técnico químico químico. sim. Então, a gama é grande, tanto de um lado, no nível técnico, como no nível superior também. E isso é que é o grande legal da química, né? Isso é que, com certeza, encantou a gente para a gente poder continuar trabalhando dentro dessa área. Verdade. Não, verdade, Antônio. Acho que você abordou muito bem aí essa questão, né? E, e aí, Antônio, assim, eu já agora pensando, né, na atuação do engenheiro químico, né? E agora a gente está falando no engenheiro químico 4.0, né? Um engenheiro que ele tem que ter competências, ele tem que cada vez mais ser proativo, né? Ah, assim, eu queria ouvir de você, né, que hoje atua numa, se não a maior empresa, né, do Brasil na área de petróleo e gás, né, que é a Petrobras. Queria ouvir de você, o que você está enxergando aí dessa questão da formação, né, do profissional engenheiro químico, né, seja ele com formação técnica ou não, né? Então, eu vejo da seguinte forma, Luiz. O pessoal fala muito nesse negócio de indústria 4.0 e tal. A gente costuma definir também que é o X.0. A gente não limitar. O número Sim, 4, 2, 3 limita muito. Então, a gente tem que pensar de uma forma de X. É o que tiver no momento. A primeira coisa que o cara tem que ter, que eu vejo assim importante, a gente lida e trabalha bastante isso lá dentro da Petrobras, né, pelo menos aí no grupo que a gente trabalha, é o seguinte, o cara, a primeira coisa que ele tem que fazer é estudar. Ele tem que estar sim, sempre estudando. A sim, segunda coisa que ele tem que fazer é estudar um pouco mais, porque o que ele estudou não é suficiente. sim, E depois ele vai ter que estudar mais ainda, porque ele vai ser questionado. E ele sim, tem que ter, ele tem que saber onde buscar a resposta. Ele não precisa saber todas as respostas. sim, Eu acho que a sim, grande vantagem é a gente saber aonde encontrar as respostas. Porque não é nenhum demérito você não saber de um determinado assunto, porque ninguém sabe todos os assuntos. E essa, eu diria que é o primeiro grande passo que o engenheiro tem que dar e tem que ter. O segundo, ele não pode ser o cara que está parado no tempo. Ele tem que estar sempre estudando e ele tem que estar sempre estudando coisas novas. Então, o engenheiro que ele não tem habilidade, que ele não tem entrosamento, que ele não tem familiaridade com ferramentas digitais, ele já se sim, perdeu. sim. Ele já está parado no tempo, ele já se perdeu. Hoje ninguém mais fala naquela língua que você provavelmente estudou de programação, que era Fortran, que era da aula Fortran, sábado de manhã, por exemplo. Fortran é isso. uma língua do passado, apesar de que a gente ainda tem muitos programas ali no Fortran. Sim, sim, Mas a gente já tem que começar a pensar em outras linguagens que são muito mais intuitivas, que te dão outras aberturas, te dão outras ferramentas, outras possibilidades. Então, o cara que sim, está digitalizado, ele tem que estar ali sempre olhando o que é o mais importante, o que melhor se aplica. A gente tem, por exemplo, ferramentas de realidade aumentada. A sim, realidade sim, aumentada é muito importante, tem muito a ver até com você operar remotamente determinadas unidades, você ter operações remotas, você não se expor a determinados riscos, você fazer simulações de situações de risco sem sim, arriscar a pessoa fisicamente. sim, sim, Então, o cara que não está nem familiarizado, nunca ouviu falar de realidade aumentada, é importante ele procurar saber fazer. Ele provavelmente ele já ouviu falar e nem se deu conta. Ele, por exemplo, o carinha que joga lá o Kinect, o carinha que joga o próprio PlayStation, ele tem ferramentas, né, de realidade sim, virtual, realidade aumentada. sim, Então ele está acostumado, ele está vendo aquilo, mas ele nem sabe. O cara que joga o Pokémon Go, ele está jogando sim. realidade aumentada e não está Isso, sabendo. verdade. Então, assim, ele tem que efetivamente buscar o topo do conhecimento. Ele não precisa saber tudo, mas ele tem que olhar para uma determinada área e ele tem que estar sempre buscando aquele conhecimento. O disciplina, que a gente já comentou aí, é importante o cara ter, mas mais do que isso, ele tem que ter também o trabalho em equipe, ele tem que saber trabalhar em equipe.
Ninguém trabalha sozinho. Aquela figura do pesquisador, do engenheiro, do técnico, que se tranca no laboratório igual no filme, e depois de um determinado tempo ele sai lá com o experimento, com o invento do século, Não aquilo é existe. muito legal para o filme. Aquilo É, pode ter sido muito legal no passado, mas hoje em dia as coisas evoluem muito rápido e a gente tem que estar sempre interagindo, trocando informação. Se eu tenho um cara trabalhando sozinho, isolado, eu posso ter um outro cara trabalhando sozinho, isolado também, no mesmo assunto, e eles sim, poderiam estar contribuindo e chegando no resultado muito mais rápido, mas os dois estão falando a mesma coisa em lugares diferentes. sim. Isso é importante, o cara tem que saber planejar. Planejar é muito importante. A gente tem uma cultura muito do fazer. Sim. Deram um objetivo para a gente, deram uma tarefa. Então a gente pega, o primeiro impulso que a gente tem é fazer. Eu comprei Fazer. um eletrônico novo. O primeiro impulso que eu tenho é pegar, ligar na tomada e já começar a futucar o eletrônico até estragar às vezes. Sim, sim, verdade. Né? Então é o você pegar, é o você planejar, o você olhar o que que eu vou fazer, o que que eu posso fazer. A forma que eu estou fazendo é a mais adequada? E se não der certo, qual é o meu plano B? Sim, sim. O que que eu faço? Porque eu tenho que ter um plano B. Eventualmente vão me perguntar e me questionar por que que a rota que eu tomei eu acho que é a rota mais correta. Por que Sim, que eu estou seguindo por ali? E aí verdade. vem o conhecimento, o embasamento, o planejamento, tanto o planejamento das tarefas como o planejamento de experimentos, como o Sim. planejamento do quanto tempo eu vou levar para desenvolver, o quanto que eu vou gastar, tudo isso eu sou questionado. E ainda mais hoje em dia que eu tenho que ter o melhor resultado no menor tempo possível, com o menor custo possível. Se o meu Sim, planejamento é deficiente, eu já gasto muito só ali. verdade. Verdade. Então, essas competências, Luiz, elas são muito importantes. A gente fala muito do cara pensando que ele tem que ser só digitalizado, que a gente tem que trocar engenheiros por robôs ou robotizar tudo. A gente tem que equilibrar, né, Sim, as duas partes. A gente tem que ter as ferramentas nos auxiliando, onde elas podem nos auxiliar, mas a gente tem que ter o pensamento por trás, porque nada vai substituir o nosso pensamento também. A forma como a gente comunica, não adianta a gente não saber também programar o que que sim. o robô, o que que aquela realidade tem que fazer, ou eu tenho que ter o que eles chamam agora de gêmeos digitais, por exemplo, em que eu tenho Hum, toda uma operação de uma refinaria ali digitalmente colocada. Se eu não sei o que que eu quero, se eu não sei o que eu estou programando, quais são as variáveis de interesse, qual a influência dessas variáveis, não é o computador que vai me dizer, não é o não, não programinha que é. vai me dizer isso. Sim. Então, Eu costumava dizer, né, para os alunos, né, que assim, hoje em dia você tem ferramentas, né, que você tem simuladores, né, softwares que auxiliam, né, você ter um resultado mais rápido, né, do que se você fosse fazer todo aquele cálculo, né, todo aquele desenvolvimento na mão, né, mas você tem que ter esse senso crítico, né. Eu lembro, inclusive, do nosso professor Nilo, né, ele comentava numa aula, né, que eu não vou citar o nome da empresa aí, mas é uma empresa de projetos grande, né? E que ela foi fazer um projeto para a Petrobras, né? E ela dimensionou uma torre, né? A torre de instalação de 20 metros, de 20 altura. metros, não, 20 quilômetros de altura. E mandou para a Petrobras isso. E, assim, por quê? Foi feito, né? Provavelmente usaram um software, né? Os inputs, provavelmente algum input do software não era o correto, o software cuspiu o resultado e eles apresentaram. Isso aí virou até motivo de chacota depois, né? Assim, pô, como é que você me apresenta uma torre de instalação com 20 quilômetros de altura, né? Assim, foi uma coisa assim, né? Então, assim, e eu lembro que o Nilo comentava isso nas aulas, né? Então, assim, é o que você falou, senso crítico, né? As ferramentas estão aí, estão disponíveis, mas você tem que saber utilizar, né? Você tem que saber usar, você tem que criticar, porque quem criou a ferramenta foi um ser humano igual a nós. Sim, Então, sim, é claro que elas têm as limitações também que nós, seres humanos, temos. Ela calcula mais rápido, ela te dá o resultado mais rápido, ela converge mais rápido, ela te facilita fazer muitos cálculos, mas sim. tem o ser humano por trás. A gente tem que criticar aquele resultado, é realmente o resultado correto, é o melhor resultado que pode ser dado. Eu usei o pacote termodinâmico adequado. Correto, né? Verdade.
verdade. Então não adianta, não é uma ferramenta que ela entra na sua cabeça e acha assim, ah, não, o Antônio ele está querendo aquilo outro, então deixa eu calcular isso daqui para ele sem ele me dizer o que ele precisa. E nessa linha, Antônio, até hoje a gente tem alguns softwares, né, que são softwares abertos, né, onde o conceito é justamente esse, né, porque o que você falou, quem criou o software lá, ele tinha um conhecimento, né, tinha acesso a algumas informações, mas ele não é o dono da verdade, né, na verdade pode ter algum erro, e aí o software aberto ele permite, inclusive, que você, o usuário, faça, né, agregue alguma coisa ali, né, e gere uma nova revisão, uma nova versão, né. Então, tem alguns softwares, né, inclusive na área de engenharia química, né, softwares de simulação nessa linha, né, a linha do Coco, né, que é Cape Open, que é justamente isso, a ideia de você trabalhar com um software livre. Isso é legal, porque são ferramentas de desenvolvimento colaborativo. Ferramenta de desenvolvimento colaborativo é sempre melhor do que qualquer uma desenvolvida só por uma pessoa. Você agrega diferentes competências, tudo aquilo que a gente vem falando aqui ao longo dessa nossa conversa, né? Diferentes competências, diferentes habilidades, pessoas rechecando aqueles valores, aquelas premissas o tempo todo. Então, essa é uma outra habilidade que qualquer nível superior, mas o engenheiro químico principalmente, aí puxando sardinha para o nosso lado, tem que ter. Ele tem que saber trabalhar com diferentes habilidades, ele tem que ter uma equipe com diferentes habilidades. Eu tenho que ter um cara que é muito bom em informática, eu tenho que ter um cara que é muito bom crítico, eu tenho que ter um cara que é muito bom detalhista, ele vai sempre olhar para checar se o meu resultado está correto, se a minha premissa está correta, ele vai me questionar, porque o engenheiro ou qualquer pessoa que acha que sabe tudo sobre aquele determinado assunto, ele não sabe, ele muito certamente na primeira boa pergunta que aquele cara talvez mais desatento faça, o que até não conhece do assunto ele faz, ele te derruba. Sim, Por sim. você justamente achar que sabe tudo e domina aquele assunto e você nunca pensou naquela determinada vertente, naquela determinada hipótese. Sim, sim, verdade. Não, legal, Antônio. A gente, assim, eu acho que a gente teria aqui assunto para conversar mais umas 2 horas aí fácil. Assim, é um prazer. Assim, é muito bom conversar com você, né? A gente tem uma afinidade muito grande, né? A gente teve aí momentos, né? Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com você diretamente, mas a gente se encontrou em vários momentos da vida, né? Em atividades de trabalho, né? É, eu lembro que a última vez que a gente esteve junto foi, inclusive, eu dando aula lá no Senai. Você foi assistir uma banca, né, de um TCC, de um aluno que eu estava orientando, e você fez contribuições assim que ajudaram muito, inclusive no trabalho final do aluno, né? Então, assim, e eu vejo você, você quer compartilhar o teu conhecimento, quer contribuir, né, passar adiante, né, e eu acho que isso é uma coisa que poucos têm, né, o que eu brinco, né, a gente tem muitas caixas pretas, né, eu sou o dono do conhecimento, eu não vou passar adiante, e na verdade eu penso diferente, eu acho que a gente tem que passar adiante a informação está aí, a gente tem que compartilhar, porque a gente vai conseguir ter melhores profissionais, né, melhores a nossa profissão, inclusive, né, o engenheiro químico vai ser uma profissão cada vez mais reconhecida, né, como uma excelência, né, das atividades que desenvolve, né, e diferente, né, porque eu via, principalmente o pessoal mais antigo, né, tinha aqueles caras que ele dominava o conhecimento, a gente tentava sentar do lado dele, até passava o braço, passa um pouquinho para mim, né. Escondia, né? Escondia o livro que estava lendo, escondia a memória de Sim. cálculo dele. A minha memória de Isso, cálculo, a minha. isso faz parte do passado. Eu acredito que, do jeito que as coisas estão se desenvolvendo, as demandas que a gente tem, é importante a gente estar sempre trocando informação. O colaborativo é sempre melhor, a gente vai atingir resultados melhores. Não é até porque a gente trabalha em empresas diferentes que a gente não possa colaborar. Sim, sim. Eu, por exemplo, participo de um grupo que é muito bom, a gente tem discussões muito boas lá dentro do IDP,
em que a gente discute sobre os combustíveis marítimos, então a gente está sempre trocando informação. Ali ninguém é dono da verdade, ninguém está concorrendo com ninguém, ninguém está querendo limitar ninguém. O que a gente quer ali é poder definir padrões cada vez melhores e sustentáveis, porque eu acho que eu entendo que essa é a palavra que deve nortear toda a engenharia química, todo o desenvolvimento que a gente traz. A gente tem que desenvolver uma coisa que é sustentável, não uma coisa que destrua. Isso é importante, isso tá no nosso juramento de engenheiro químico. Sim, sim, verdade. A gente não pode pensar em coisas destrutivas, sim construtivas, então a gente tem que ser Sim, ambientalmente responsável, a gente tem que desenvolver coisas que tragam melhorias para a sociedade, e dentro daquele grupo a gente está sempre pensando nisso. O que a gente pode desenvolver de melhor? Se a minha empresa, que eu trabalho na Petrobras, ela desenvolve tal coisa, por que a Shell não pode compartilhar? E a Shell diz, não, mas eu faço dessa forma, e a Petrobras, a gente também, vamos fazer assim, se a gente pensar dessa forma. É, é aquele negócio, nós somos competidores, inimigos nunca. Né? Igual a sim, gente costuma dizer de torcidas e tudo, a gente sim. compete no mercado, mas inimigos nunca. A gente quer sempre o bem, quer sempre a melhoria da sociedade e dos produtos também por trás. Então, isso daí para a gente é muito legal. A gente vê essas coisas e vê como que o engenheiro químico tem que se transformar e as habilidades que ele tem que ter. Eu entendo que dentro das universidades a gente tem que começar a pensar um pouco melhor nesse tipo de formação também. Outras características, não só as características técnicas, matemáticas, é, a gente não tem que saber só fazer bem cálculos, a gente não tem que entender só dos processos químicos, a gente tem que saber lidar com pessoas, a gente tem que saber comunicar bem, eu tenho que saber fazer um bom reporte, eu tenho que apresentar bem um trabalho, porque eu vou ser demandado para isso, às vezes eu vou ter que conversar com uma autoridade regulamentadora, internacional, nacional, eu tenho que explicar para ela aquilo dali, eu tenho que passar, porque às vezes uma informação, ou uma palavra, ou um termo que eu coloque ali de forma errada, eu posso atrapalhar todo o desenvolvimento de um determinado produto, de uma determinada solução. Ah, ótimo. Antônio, assim, a gente realmente agora está indo já para a reta final aqui da live, né? E o Instagram, ele, quando dá 1 hora de live, ele fecha, né? Então eu vou, se você me permite, eu vou ler aqui. A gente teve várias colocações, eu não encontrei uma pergunta assim, mas eu vou ler algumas, né? A gente tem amigos aí, né? A Flávia lá do Clique Evolua, né? Que é uma amiga em comum aí, nossa, né? Falou aqui perfeito. O Vinícius, né, um grande amigo meu, ótima conversa, muito bom, parabéns. O Fábio, né, que estudou comigo lá na UERJ, grande amigo, acho que você talvez lembre dele, parabéns, estamos na era da cocriação. Problemas complexos exigem várias cabeças pensando, né? A Flávia também, Exatamente. ó, a Flávia aí enchendo tua bola. Antônio, além de um profissional extremamente consciencioso, é um ser humaninho grandioso. Eu concordo em gênero, número. Não vale, a gente estudou junto, aí não vale, pois. Mas valeu, Flávio, obrigado. Enfim, assim, a gente tem outras colocações. Eu não vi uma pergunta assim, até fica aí se alguém quiser depois, né, fazer algum questionamento, o Antônio também está aí disponível, né? Seja pelo próprio Instagram, como também pelo LinkedIn, né? Se alguém que nos segue aí quiser depois tirar alguma dúvida, né, algum questionamento, né? E aí, Antônio, assim, eu vou começar aí, já que a gente não tem pergunta, eu queria começar aí a fazer um agradecimento mais uma vez, né, por você ter aceitado, né? Eu criei esse canal tem pouco tempo, né? E com o objetivo justamente de compartilhar informações, né? Com ex-alunos, com colegas de profissão, né? E eu acho que o que você falou, né? O ambiente ele nos incentiva a isso, né? A você compartilhar. E eu sou totalmente contra essas caixas pretas, né? Pô, eu sou dono do conhecimento, ninguém mais vai ter. Eu acho que não. E a partir desse network que a gente cria também, né? Surgem oportunidades, né? Vamos fazer um trabalho juntos, vamos pensar em algo juntos, né? Para quem sabe aí futuramente até estar atuando juntos novamente, né? E aí eu te agradeço, né? Eu acho que você
Foi excelente aí a tua fala, né? Você abordou muito bem essa questão da formação técnica, né? A formação, o que que ela auxilia na formação do engenheiro químico, né? É, e eu digo mais, né? Não só do engenheiro, né? Do profissional, mas também da pessoa, né? Eu acho que é, as pessoas que eu vi que fizeram o técnico, né, por elas terem tão cedo, né, serem exigidas, né, como você falou, é como se fosse uma faculdade, né, você tinha ali a cobrança igual uma faculdade. Eu vejo que são hoje excelentes pessoas, né, não só excelentes profissionais, mas excelentes pessoas. E isso também o curso técnico permite, né. Obrigado. Assim, obrigado aí pelas palavras também. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando contigo. É um prazer. Como você comentou, eu estou à disposição. Se as pessoas tiverem alguma pergunta, quiserem alguma coisa, tem o meu Instagram aí, tem o meu LinkedIn também, que depois pode disponibilizar para vocês. É fácil aí de me contatar. Para mim, sempre foi bom. Eu sempre gostei de trabalhar como técnico, eu trabalho como engenheiro. Quando eu posso, e sempre que eu posso, que, né, as demandas me permitem, eu gosto de estar no laboratório, fazendo, mexendo, praticando, conversando com os técnicos. É importante trocar com os técnicos, é importante sempre instigá-los a ter o pensamento crítico, a serem observadores, a questionarem, a me questionarem se o que eu estou pedindo para eles é razoável ou não, se o resultado que eu imaginava que ia ter era aquele mesmo, se eles encontraram diferente, por que, que eles encontraram, o que, que eles viram de diferente em relação ao que a gente faz normalmente. Então, isso é muito importante, sabe, Luiz? E isso eu trago desde a minha época de técnico. Eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais, eu ainda trabalho com grandes profissionais, eu ainda tenho muito para aprender. Eu acho que, assim, não estou nem na metade da minha carreira ainda profissional, eu acho que ainda tem muita coisa para aprender, eu tenho certeza, aliás, de que eu tenho muita coisa para aprender. Cada dia eu aprendo uma coisa diferente, com quem eu Legal. trabalho, para quem eu trabalho, Sim. e quem me ajuda também, e quem eu ajudo. Como você falou, temos que ser colaborativos. O Sim. engenheiro, o profissional, a pessoa tem que ser colaborativa. Temos que colaborar uns com os outros. Temos que saber nos comunicar. Temos que ter empatia. A gente tem que entender, inclusive, qual a habilidade que cada um tem e aonde que ela vai render melhor. Não adianta eu pensar no cara e ele é destro e eu colocar ele para jogar na esquerda. Ele vai jogar torto, ele não vai render o melhor dele. Então, isso é bastante importante, isso com a maturidade, eu não tenho ainda totalmente essa maturidade para poder definir quem é o melhor para lá, quem é o melhor para cá, mas a gente vai aprendendo e a gente vai se espelhando. E essa é a importância da gente ter também grandes mentores, tanto como técnico como com o nível superior. Legal, legal. E assim, por sorte, eu tive grandes oportunidades ao longo dessa minha trajetória. Eu tenho grandes amigos também que trocam informações comigo e dão uma oportunidade para a gente refletir sobre determinadas coisas. Você, a Flávia, o Rodrigo, Flávia desde a época da UERJ, o Rodrigo desde a época de escola técnica. Então, são amizades que a gente vai coletando ao longo do tempo e que vão nos permitindo justamente isso, a ter o conhecimento de que a gente não conhece tudo, que a gente não sabe tudo, e que a gente tem que aprender cada vez mais, que a gente tem que sim ser curioso, a gente sim tem que estudar cada vez mais. Eu estou sempre estudando por aqui, procurando alguma coisa, procurando alguma informação, trocando informação com o pessoal que trabalha junto comigo e me ajuda. Então, eu tenho um colega que a gente está sempre trocando figurinha, a gente está sempre assim se instigando e procurando aprender sempre mais. Essa é a grande vantagem. E te agradecer novamente, agradecer ao pessoal aí que participou da live, eu estou à disposição e vamos em frente. Vamos lá, Legal. vamos ser colaborativos e técnico químico e engenheiro químico coexistem, podem ser a mesma pessoa e é muito bom ser técnico químico e engenheiro químico. Eu posso te afirmar isso. Legal, Antônio. Agora já até apareceu aqui a contagem regressiva. Agradecer o pessoal aí. Quem chegou agora no final, que eu vi algumas pessoas entrando, essa live vai ficar disponível no canal, né? Quem quiser depois lá assistir, compartilhar, fique à vontade. Obrigado aí, Antônio. Boa noite a todos. Valeu, Luiz. Boa noite aí, cara. Fiquem bem. Pessoal, boa noite a